A gente continua falando do universo do texto, mas agora a gente vai falar sobre compreensão e interpretação. Qual a diferença? A gente considera que compreender um texto tem a ver com decodificar as palavras que estão ali, obviamente, conectadas e formando um todo significativo. E só, né? Compreender seria decodificar essa leitura primeira, quase literal, né, do texto. E interpretar demanda um pouco mais de requinte na leitura. Demanda que o leitor infira, que o leitor relacione conhecimentos prévios de mundo ou de outras leituras, que o leitor compreenda que quem enuncia um texto ou escreve um texto tem intenções. E nem sempre isso está muito evidente nessa leitura literal. Então, ele precisa de um pouco mais de habilidade, desenvolver ao longo da sua formação um pouco mais de habilidade para conseguir interpretar. Então, vamos ver uma questão? Vamos? Professora Josi, por favor. Hoje conversaremos sobre aquele que é a estrela da nossa prova, o texto. É bastante comum no Enem as questões de interpretação e de compreensão textual. Observem, são ações distintas. Compreender é entender o que está contido no texto. Além de decodificá-lo, ou seja, fazer a leitura do código, nós temos que compreender a mensagem ali presente no todo. Já interpretar vai além do texto, além das palavras ali expostas pelo autor, por exemplo, mas aquilo que você consegue inferir, deduzir, concluir do texto. De qualquer modo, a estrela de hoje é ele, o texto. Falemos um pouquinho mais dele então. O texto é uma unidade linguística significativa com coerência. Mas o que faz ele ser um texto e não só um amontoado aleatório de palavras? Algumas características. Dentre as várias, destaco algumas. Primeiro, aceitabilidade. Ele precisa ser aceito, reconhecido socialmente. Segundo, informatividade. Ele precisa apresentar informações, conteúdo. Situacionalidade. Estar inserido em uma situação de discurso. E por último, mas não menos importante, intencionalidade. Ele tem uma intenção, um objetivo. Sabendo de compreensão, de interpretação e um pouquinho mais sobre o texto, agora sim estamos prontos para resolver a questão. Vamos lá? Posso mandar por e-mail? Atualmente, é comum disparar currículos na internet com a expectativa de alcançar o maior número possível de selecionadores. Essa, no entanto, é uma ideia equivocada. É preciso saber quem vai receber seu currículo e se a vaga é realmente indicada para o seu perfil, sob o risco de estar queimando o filme com um futuro empregador. Ao enviar o currículo por e-mail, tente saber quem vai recebê-lo e faça um texto sucinto de apresentação, com a sugestão a seguir. Assunto: currículo para a vaga de gerente de marketing. Mensagem: boa tarde, meu nome é José da Silva e gostaria de me candidatar à vaga de gerente de marketing. Meu currículo segue anexo. Texto lido, vamos ao enunciado então. O texto integra um guia de modelos e técnicas de elaboração de textos e cumpre a função social de... Quero destacar dois termos desse enunciado. Primeiramente, guia. A palavra guia. O que você imagina quando vai abrir um guia? Que vai encontrar textos de instruções, de recomendações, orientações acerca de um determinado assunto. Ponto. Outro termo a ser destacado aqui do enunciado é a palavra função. Todo texto tem um objetivo, tem uma função, tem aí uma motivação. Qual é a do texto anteriormente lido? Sabendo isso, vamos então às proposições. Letra A. Divulgar um padrão oficial de redação e envios de currículos. Há uma delimitação de um padrão? Não, há uma sugestão de e-mail. Portanto, a alternativa está incorreta. Letra B. Indicar um modelo de currículo para pleitear uma vaga de emprego. Há indicação de um modelo de currículo? Não. Há um modelo de e-mail para que se anexe o currículo.
Portanto, a alternativa está errada. Letra C. Instruir o leitor sobre como ser eficiente no envio de currículo por e-mail. Muito bem. Se o texto pertence a um guia, é natural que ele traga instruções. E o texto anteriormente lido traz instruções, tanto que diz que é preciso conhecer a vaga, se você tem perfil para a vaga, saber quem vai recebê-lo. Ou seja, há uma série de orientações, tanto que há interlocução, ele conversa com o leitor para, de fato, instruí-lo. Portanto, eis a alternativa correta. Porém, vamos observar as demais e encontrar o erro para confirmar? Vamos lá. D. Responder a uma pergunta de um assinante da revista sobre o envio de currículo por e-mail. Não há qualquer pergunta ou mesmo resposta. Completamente errado. E por fim, letra E. Orientar o leitor sobre como alcançar o maior número possível de selecionadores de currículos. Não há tal tipo de orientação. Há ali uma instrução para enviar um e-mail, mas não diz, não faz referência a aumentar o número de selecionadores ou algo do tipo. Portanto, questão resolvida. Um beijo e até a próxima. Agora é contigo, professora. Primeira dúvida. Por que a resposta certa é a C e não a B? O enunciado pedia que o candidato marcasse qual a função social daquele texto, que era um texto, na verdade, instrucional, que dava dicas de como se deve mandar um e-mail em que você anexa um currículo. Esta função social estava totalmente explicitada e explicada na opção C, que começava com o verbo instruir. Então, há dois equívocos na letra B. Primeiro, o verbo, que diria qual seria a função social daquele texto, não é indicar, mas instruir. E depois falava que o modelo era um modelo de currículo. E ali o que aparecia, de fato, aparecia o modelo, mas era de e-mail. Então, há esses dois equívocos na questão B.